Como fazer um estudo bíblico temático? Que ferramentas nós podemos usar? É isso mesmo. Como fazer um estudo temático? Nós vamos aprender hoje. Agora, Escola Bíblica. Concluindo mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. No programa Escola Bíblica, nós estudamos as revistas Esperança, que são produzidas aqui na Novo Tempo. Essa temporada a gente está excepcionalmente estudando através da nossa instrutora bíblica virtual. Isso, estamos estudando uma temporada de como estudar a Bíblia, que é a Bíblia Descomplicada, através do WhatsApp. É isso. Você pode registrar esse número aí, e pede, ou seja, conversa com a Esperança, ela vai te dar você dá um oi, você vai escolher o estudo, simples, é o 129-8200-0062. Mas nós queremos voltar com novidade, isso mesmo. Queremos ter uma nova revista Esperança, é a Máquina Humana. Tem um recadinho agora, presta atenção nesse recadinho, olha só. Cerca de 3.000 pessoas por dia morrem de doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, câncer e entre outras enfermidades. Hoje, a Novo Tempo convoca você, anjo da esperança, que está cansado de ver quem você ama ser escravo de doenças como essas. Vamos juntos fazer algo a respeito. Nesse mês, o projeto Anjos da Esperança precisa da sua ajuda para produzir e enviar a nova revista Esperança, a Máquina Humana, que irá ensinar milhares de pessoas a resgatar a sua saúde física que cada um precisa, dia após dia. Faça uma doação especial para o Pix, anjos@novotempo.com. Repito, Pix, anjos@novotempo.com e receba o seu bottom do mês. Doe agora e faça parte do Exército da Esperança, que irá levar saúde a milhares de pessoas. Sou anjo, sou Novo Tempo. Olha, quero dizer para você que eu estou, assim, aquela boa ansiedade para ver essa nova publicação, estudar a Bíblia com você, a Máquina Humana, as dicas profissionais, textos bíblicos. Por isso, não esqueça, faça a sua doação. Nossa chave Pix, entra lá no seu aplicativo do seu banco, é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. Vamos fornecer, gerar, levar materiais que tragam mais saúde física para nossos telespectadores. Vamos juntos? Vamos? Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Não esqueça, não comece estudando a Bíblia sem primeiro orar. Pai do céu, obrigado porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento. A gente está, ao longo dessa semana, aprendendo a usar a Bíblia corretamente. Que o Senhor nos ajude. Se alguém está abrindo a Bíblia, começando a abrir, começando a conhecer, que o Espírito Santo dê iluminação. Eu clamo isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos continuar o nosso estudo ao longo dessa semana. Estamos apresentando dicas de como a gente deve ler o texto bíblico. A Bíblia deve ser estudada como um todo, toda a Bíblia. E a gente viu algumas dessas dicas, palavras, expressões que a gente busca em outras partes da Bíblia, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Lembrando, as palavras de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, toda a Escritura é inspirada por Deus, Timóteo. Toda. Então, olhar a Bíblia como um todo é importante. Ontem a gente viu, não vá com pressa para o texto bíblico, não vá com tranquilidade. Fique atento às palavras para que a gente compreenda e aí a gente aplique na nossa vida. Então, vamos hoje aprender uma outra forma, olhando a Bíblia como um todo, toda a Bíblia, como fazermos um estudo temático, tá? Existem alguns métodos para a gente estudar a Bíblia, e dentre eles está aqui esse método temático, ou seja, por si só ele já está explicando. Vamos escolher um tema para a gente estudar. Esse método consiste em escolher um tema
e buscar todos os versos bíblicos que falam sobre esse assunto, para a gente chegar à conclusão do que ele tem para dizer. Eu citei a semana, vou estudar o tema da morte, vou estudar o tema do sábado, estou dando exemplos, sobre educação de filhos, lembrando que todos os temas, não importa quais eles sejam, qual ele seja melhor, ou os temas quais eles sejam, todos os temas têm um objetivo: me levar para o Messias, o meu Salvador, levar minha família e assim eu ter uma vida e ser transformado pelo poder da sua graça. Esse é o grande objetivo. E aqui vem uma sugestão. Uma concordância bíblica vai ajudar você, pois apresenta temas da Bíblia e indica passagens que tratam desses temas específicos. Algumas Bíblias que são chamadas Bíblias de estudo, por exemplo, na parte final ela vai ter, às vezes tem um dicionário e muitas vezes apresenta uma chave bíblica. Eu vou mostrar aqui, tá? Alguns chamam de chave, né? Eu sou do tempo que a gente chamava chave. Concordância bíblica. Está aqui, ó. Nessa Bíblia que eu uso, que é a minha Bíblia de estudo, minha Bíblia devocional, né? Que eu gosto de ficar com ela assim, o máximo de tempo possível. Vou até trocando capa quando eu vejo que ainda dá para... Ela tem uma chave bíblica. Essa é a Bíblia da Andrews. Tem a concordância bíblica aqui, ó. Vou colocar nessa, vê se dá para mostrar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Concordância bíblica. E aí, na concordância vai ter a palavra, e vai ter referências de textos daquela palavra. Você tem, às vezes, algumas concordâncias que são até mais exaustivas no sentido de muito mais palavras, tá? Eu podia citar aqui, abençoar, por exemplo, eu tenho inúmeros textos usando a palavra abençoar. E aí volta aqui aquela regra importante, que é, eu leio qual é o contexto que ele está se referindo a abençoar aqui, qual é a estrutura de linguagem. E aí assim eu estou procurando aqui a palavra que a gente vai estudar aqui, tá? Já vou mostrar para você. E aí você vai entendendo o contexto e vai ampliando, olha, tem tanto... A gente vai ampliando a nossa compreensão do que o Senhor quis dizer para o autor bíblico naquele período. Está aqui já a palavra, a gente já vai... Eu já vou para a tela, vai ficar mais fácil de você entender. Está claro aqui para você? Então vou estudar um tema, quero estudar um tema. Então eu vou procurar. Hoje você tem computador, por exemplo, se você tem internet aí no seu celular também, você pode pesquisar concordâncias bíblicas virtuais que você tem ali a palavra. Mas é importante que cada palavra você leia o seu contexto para você entender o contexto. Eu vou explicar, tá? Então, passo a passo, nós vamos dar agora para você fazer um estudo temático. Lembra bem, a gente escolheu aqui um tema, a gente quer explicar para você como é que você estuda esse tema. Talvez para alguns isso já seja uma coisa normal, comum, mas sempre uma dica importante. E depois a gente faz a aplicação, tá bom? Então, primeiro passo, defina o tema que você deseja estudar. Tá? O que você quer? Escolha o tema do seu interesse. Caso seja seu primeiro estudo desse tipo, comece com um tema mais simples, para você ir se aprimorando. É como, eu sempre gosto de dizer, é como a leitura do texto bíblico, tá? Para a gente compreender, a gente tem que fazer assim gradativamente. Vou começar com os livros mais simpáticos, assim também nos temas. Então vou pegar um tema que seja mais simples. Vou dar exemplo. Vou escolher aqui amor de Deus, né? O amor no texto bíblico. Aí eu vou procurar todos os textos que fazem referência através de uma concordância bíblica. Defina o tema que você quer estudar, por exemplo, aqui, né, no nosso caso, o que significa ser discípulo de Jesus é o tema que a gente vai apresentar para você. Segundo,
Faça uma lista de todos os versículos que pretende estudar. Consulte uma concordância e escolha os versículos que considerar mais importantes sobre aquele tema. E os mais fáceis ali para você entender, lendo o seu contexto. Normalmente o versículo, ele vai dar uma referência só, mas ele está dentro, por exemplo, de uma parábola. Então você vai ler a parábola e aí você vai entender o que o texto quer dizer. Então escolha vários versos, tá? E considere um. Aqui, por exemplo, do tema o que significa ser discípulo de Jesus, tá? Faça uma lista com os versículos. Aqui a gente fez uma lista de alguns desses versos que a gente vai analisar aqui. Lucas 6,40, Lucas 14, 26 a 28, 14, 33, João 8, 31 e 32, João 13, 34 e 35 e João 15, 8. Poderiam ser outros, podem ser textos do Antigo Testamento. Tenha sempre a ideia de olhar a Bíblia como um todo. A Bíblia deve ser lida como um todo. Não, ainda que eu leia um texto separadamente, eu devo buscar o todo, porque um texto, às vezes, separadamente, eu posso dizer aquilo que ele não é. Já citei isso em algum momento. Outra sugestão, selecione as perguntas a serem feitas. O que eu quero com esse estudo, tá? O que você gostaria de saber sobre esse tema? Faça uma lista de, no máximo, 5 perguntas, para não ficar muito complexo. Então, faça uma lista de 5 perguntas sobre o tema. Vamos, por exemplo, aqui, para o exemplo do tema, o que significa ser um discípulo de Jesus. Quais as características de um discípulo? Quais são as consequências de ser um discípulo? Tá? E eu poderia colocar aqui outras perguntas. As consequências, o preço a ser pago, o compromisso que eu tenho. Então, faça perguntas sobre esse tema. O que você quer aprender? Talvez estou falando para você agora que tenha curiosidade. E vá para o texto bíblico com essa curiosidade e comece a explorar o texto bíblico seguindo aquilo que a gente falou ao longo da semana. Olha como um todo, textos, expressões, por exemplo, a gente estudou quem é a serpente no texto bíblico. E aqui é o que significa ser discípulo. Qual é o significado de discípulo nas referências que a gente tem? Vá com calma, não vá com pressa, leia atentamente e aí amplia um pouquinho esse texto, que ele está ali só uma referência. Para quem Jesus está falando? Por que ele está falando? Para que eu não faça uma aplicação fora do texto, né? Uma aplicação descontextualizada, que aí eu posso dizer uma coisa que o texto não está dizendo. E isso é bem interessante quando a gente vai estudar tema, sabe? Porque às vezes o indivíduo pega o tema e aí ele pega só a referência do texto, mas o texto, mesmo que esteja usando aquele tema, a aplicação dele é outra. Ele tem outro objetivo ali. Tá? Eu já citei esse exemplo aqui, São João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Muitas vezes eu vi esse texto sendo usado para como estudar a Bíblia. Né? Por que estudar a Bíblia? Tema de estudo da Bíblia. E alguns pegavam esse texto e diziam assim, isso aqui é o imperativo. Deus está dizendo, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Em realidade, o texto está falando de Escritura? Está. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, vocês examinam as Escrituras porque querem ter a vida eterna. Mas ela está falando de mim, Jesus está falando aquilo. Então, como é que eu aplico esse texto dentro de um tema? Quem as Escrituras vão verdadeiramente revelar? O que eu vou encontrar na Bíblia? Aí eu uso, examinar as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, mas elas testificam de mim. Ou seja, quem a Escritura apresenta? Jesus Cristo. Então é só um exemplo.
a gente já vai ter aqui nos discípulos. Então faça perguntas e veja exatamente se o texto está usando aquela expressão para a pergunta que você quer responder. Formule perguntas sobre cada referência bíblica, sobre cada versículo que você lê e escreva as respostas. Por isso, a interpretação correta do texto vai te ajudar a encontrar a resposta e fazer a pergunta correta. Tá? Vamos lá, formule perguntas sobre cada versículo que você ler e escreva as respostas. Se não houver nenhuma resposta, as perguntas, elabore outras perguntas. Então, leia o texto corretamente, veja de quem ele está falando e formule corretamente perguntas e dê para essas perguntas as respostas que o texto está dizendo. Está claro isso para você? E aí, ler o contexto, mais uma vez eu te digo que é importante. Agora vamos ler alguns versos aqui, como exemplo de Lucas capítulo 6, do tema que a gente escolheu, que é o tema do discipulado. O que significa ser um discípulo de Jesus? Lucas capítulo 6, verso 40. Só estou abrindo aqui para a gente analisar junto o contexto. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Que perguntas eu posso formular dentro dessa pergunta, dentro desse texto? Com quem o discípulo se assemelhará? Ele se assemelhará ao seu mestre. Qual é a condição para eu ser semelhante ao mestre que eu sigo? Aquele que é bem instruído, ou seja, para ser um discípulo eu preciso ser bem instruído. Agora, eu só quero ler os versos anteriores, só para dizer que esta é uma parábola. Então, esse texto está dentro de uma parábola. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairá ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Aquele que segue corretamente, aquele que é um discípulo verdadeiro, vai ser guiado corretamente e vai agir corretamente como o seu mestre. E não vai agir incorretamente. Lucas capítulo 14, verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse é um outro verso interessante. Qual é o preço de se tornar um discípulo de Jesus? É o que o texto quer dizer. Verso 26 aqui. Lucas capítulo 14, verso 26. Qual é o preço que está dizendo o texto? É o preço, muitas vezes, de ter que suportar um contexto que eu não quero me desvincular. Ou seja, eu posso ser questionado, e aí já vou aplicar, não é o objetivo hoje, o objetivo é que você leia atentamente. Talvez estou falando para você que esteja passando por isso. Agora eu posso começar a ler aqui no verso 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, filhos, irmãos e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí ele continua, olha, verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir?
para não suceder que, tendo lançado o alicerce, não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Qual é o rei que, indo combater a outro rei, não se assenta primeiro para calcular com 10.000 homens para enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E aí ele termina, verso 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha, eu não sei se você conseguiu acompanhar, mas depois eu sugiro que você leia do verso 25 até o verso 33. Porque aqui ele dá dois exemplos. Um, do indivíduo que constrói, não calcula para construir a torre, não termina e aí zombam dele. Eu sei que alguns usam esse exemplo para dizer assim: nós precisamos ser organizados administrativamente, nossa vida. Ok, está tudo bem eu fazer essa aplicação. Mas a aplicação inicial do texto, que Jesus está usando esse exemplo, não é uma aplicação para a administração. A aplicação inicial é o cálculo do preço do discipulado. Por isso que eu só li o contexto para sugerir para você assim: leia todo o contexto para não fazer uma aplicação que não é. Entende? Para fazer aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor quis revelar ao autor bíblico. Tá? Não sei se ficou claro isso para você. Outra, a gente já leu, né? Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Então ele está falando neste trecho sobre o preço do discipulado. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Deu para entender o exemplo aqui que eu estou usando? Então, ao estudar um tema da Bíblia, pegue a Bíblia como um todo, primeiramente. Segundo, analise, pegue textos. Primeiro, pegou textos, depois textos de toda a Bíblia. Depois, pegue textos dentro do seu contexto, para ampliar a sua ideia, para ver o que o Senhor está dizendo. E aí sim, você poder fazer a aplicação correta. Está claro isso para você? Por que eu estou sugerindo isso? Porque às vezes a gente pega um texto, descontextualiza e cria uma nova crença, que na realidade o texto não quis dizer. Não quis dizer. Infelizmente, existem aberrações sobre isso, tá? Existem aberrações sobre interpretações. Então, esse é o nosso objetivo aqui, para que fique claro para você. Sequência, formule perguntas sobre cada referência bíblica. O que posso aprender com o meu mestre? Quem tem sido o meu mestre? O que eu tenho aprendido com ele? Então, estou fazendo perguntas sobre o tema que eu me propus, o tema do discipulado. Tire conclusões do estudo. Analise as respostas das perguntas que você fez. Escreva suas conclusões e tente resumir os versículos estudados de forma simples e objetiva. Simples e objetiva. Tire conclusões do estudo. Aqui a gente tem um exemplo, né? Um discípulo é alguém que reconhece que precisa aprender e demonstra boa vontade ao ser ensinado por seu mestre. Então a gente lê os versos e estamos aqui. O discípulo é aquele que reconhece, que aprende, que demonstra boa vontade ao ser ensinado. E escreva, é claro, eu tenho batido bastante nessa tecla aqui, a aplicação pessoal. O que isso tem a ver comigo? Porque a Bíblia se torna relevante no momento em que eu aplico para mim. Senão, é só o que eu falei. Mas primeiro, ela tem que falar para mim. Escreva algo que possa ser prático, possível e mensurável. Então, simples. Escreva que seja simples. Algo que eu possa alcançar, que eu reflita naquilo e que seja possível. Mensurável, que eu possa avaliar. Será que isso é possível? E aí, não, isso é possível. Eu consegui fazer isso? Porque a avaliação vai me trazer
evidências dos resultados. Temos um exemplo aqui, para você. Reconheço que há muita coisa que eu preciso aprender. Por isso me comprometo a buscar orientações do Mestre Jesus. Abrir mão do que for preciso e seguir seu exemplo em todas as áreas da minha vida. Esse abrir mão do que for preciso, você pode dar um exemplo do que é preciso. Um exemplo. Para ser um seguidor de Jesus, eu vou ser mais parecido com Ele. Quero ser mais. Então, no que eu não sou parecido? Porque tem que ser, lembra? Tem que ser mensurável, tem que olhar. Eu falo mal das pessoas. Eu não me seguro, quando a gente senta numa roda de amigos, eu estou falando mal. O mestre não é assim. Jesus não é assim. Então agora eu vou me conter. E vou colocar isso na minha mente. Vou colocar isso e eu começo a exercer isso. E eu quero deixar aqui um desafio para você. Comece hoje a anotar os textos bíblicos que você tem mais dificuldade de compreender. Tá? Anote. E estude esse texto e busque, através de uma concordância bíblica, outros textos que estão falando sobre esse assunto, para que você possa compreender. Não está compreendendo? Nós estamos prontos para te ajudar, aqui na Novo Tempo. Isso mesmo. A gente tem programas, né? Tem o Namira, por exemplo, que responde perguntas. Tem a Escola Bíblica, que está aí à disposição. Nós estamos à disposição aqui. Ou você pode fazer pergunta para a Esperança. Também. É o mesmo número, 12982000062. Você pode fazer pergunta lá. Nós estamos juntos, porque queremos crescer junto com você. E último, ore, pedindo a Deus sabedoria e leia a Bíblia com atenção, buscando nela as respostas que você precisa. Minha pergunta para você hoje é: que respostas você está buscando? Aonde você está buscando? Eu quero te convidar a abrir a Bíblia, porque o Senhor tem as respostas que você necessita. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Eu oro por cada um dos telespectadores. Em nome de Jesus Cristo, que eles busquem as respostas na Tua palavra. E que o Espírito traga revelação, que eles entendam. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Vou ficando por aqui, mas olha, chegando o final de semana, quero te convidar a procurar a igreja adventista mais perto da sua casa. Entra no site encontreumaigreja.com.br, isso mesmo. Vai lá, diga: eu assisto Escola Bíblica, você será bem-vindo. A gente se vê segunda. Tchau.